minhas estrelinhas, eu sou a Esther Souza, bem-vindas à minha constelação. Estrelinhas, no vídeo de hoje eu vou dizer pra vocês quais foram os materiais que foram pedidos para o primeiro período de arquitetura e urbanismo. Então vamos lá. Estrelinhas, se você não assistiu ainda o último vídeo, eu falei, né, que eu comecei a fazer faculdade de arquitetura e urbanismo. E também falei todas as disciplinas, as cadeiras, né, que eu estou cursando agora nesse primeiro período. Então eu vou deixar o link aqui nos cards e também na descrição pra você ir lá assistir daqui a pouco, tá? Quando eu terminar esse. Então esse, gente, eu vou falar quais foram os materiais que foram pedidos pra cada cadeira, né, pra cada disciplina de agora do primeiro período. Mas aí quando eu for pro segundo período, se pedirem algum outro tipo de material, eu trago aqui também pra vocês saberem qual foi os materiais pedidos, tá bom? Então, gente, no outro vídeo eu falei pra vocês que eu tenho 5 disciplinas, né? 5 cadeiras. Daí, a primeira cadeira, que é da segunda-feira, é desenho técnico e digital. Então, gente, os materiais que foram pedidos, eu não comprei todos, tá? Mas aí o que eu comprei, eu vou mostrar pra vocês. E eu vou colocando aqui as fotos aleatórias assim, pra vocês poderem ver do que se trata, né? Se você não souber. Mas aí o primeiro material que foi pedido pra essa disciplina, pra essa cadeira de desenho técnico e digital, foi o escalímetro, que inclusive eu comprei, está bem aqui. Eu comprei ele, gente, na Calunga, tá bom? Ó, ele é assim. Ele é como se fosse uma régua, só que a régua só tem um lado. E ele tem vários lados, aí cada lado é uma medida diferente. A régua normal, a medida é de 1 para 100, porque é 100 centímetros. E esse escalímetro tem várias medidas, tem tipo de 1 para 125, de 1 para 50, de 1 para 20, de 1 para 75, de 1 para 100, que é o comum, e de 1 para 25. Então tem todas essas medidas. E o que a gente está usando para fazer nossas plantas, nossos cortes, é de 1 para 50, que é esse daqui, ó. De 1 para 50. Aí a gente está usando ele porque ele aumenta a escala. Tipo, aqui, de 1 para 100, a escala vai até 30 centímetros. Mas de 1 para 50, a escala vai até 15 centímetros. Tá vendo? Ó. De 1 para 50 vai até 15. E de 1 a 100 vai até 30. Então, pelo que eu tô vendo, de 1 para 50 aumenta o tamanho 2 vezes. É 2 vezes de 1 para 100. De 1 para 100 é esse tamanho. E de 1 para 50 seria 2 vezes o mesmo tamanho, sabe? E assim vai repetindo. Quanto menor for a escala, maior vai ficando o seu desenho. Quanto maior for a escala, menor vai ficar o seu desenho. Não sei se dá pra entender, mas é isso. Aí eu comprei aqui o escalímetro. O segundo material, gente, que foi pedido foram os esquadros. No caso, o par de esquadros, que eu não tenho certeza de qual é o ângulo, mas só que eles têm 2 ângulos diferentes. Eu acho que um é de 45 graus e o outro, se eu não me engano, é de 30 graus. E o que foi pedido foi esse aqui da foto, sendo que eu não comprei, gente. Tipo assim, eu tenho esse daqui, deixa eu mostrar pra vocês. Aí, o que foi pedido, ele é maior do que o que eu tenho. E também ele é mais largo, sabe? Mas esse daqui que eu tenho, gente, tá vendo? E o que foi pedido também não tem essas marcações. Mas eu tenho esse daqui e dá super pra usar. Claro que não vai ficar igual ao outro, até porque o outro é maior do que esse. É aqui assim, mais ou menos. Então pegaria um desenho bem melhor, bem mais rápido, do que, tipo, ficar andando com ele. Mas tá tudo bem, eu tô conseguindo usar esse daqui perfeitamente. Então eu tô usando esse daqui, gente. Não sei se vocês reconhecem de algum lugar. Quem reconhecer, coloca aqui embaixo nos comentários. Então eu tô usando esse, tá bom? Aí, o terceiro material que foi pedido foi o papel manteiga. Só que não foi qualquer papel manteiga. Foi papel manteiga próprio para desenho e no tamanho A3. Que inclusive eu comprei, já vou mostrar pra vocês. Só que esse eu demorei muito, não muito, né? Mas eu demorei um pouquinho pra achar. Porque aqui na loja perto de casa não tinha, só tinha papel manteiga normal. Daí as 2 primeiras atividades eu fiz no papel manteiga normal. A professora até estranhou, ela fez: que papel é esse, hein? Aí eu fiz papel manteiga. Ela: tá tão esquisito. Mas ela aceitou mesmo assim, gente, mesmo estando um pouco esquisito. Porque, tipo, o papel manteiga normal, ele fica um pouco mais transparente do que esse de desenho. E ele também mancha muito quando a gente vai tocando assim, sabe?
Aí o suor, a oleosidade da nossa mão vai passando pro papel, vai ficando todo manchado. Inclusive, enquanto esse, que é próprio para desenho, não faz isso, né, gente? Porque é próprio para desenho, foi pensado nisso na hora de colocar a mão, então não vai ficar manchado. Mas aí eu fui comprar em vários lugares e não tinha o tamanho A3. Só tinha tamanho A4, ou tamanho A2, ou tamanho A4, ou tamanho A2. Ou muito pequeno, ou muito grande. Aí, gente, tipo, até meu irmão falou: por que tu não comprou o A4, o A2, que é maior, e dividia no meio? Porque era muito caro. Só vende em bloco. E o bloco do tamanho A2, que é o grandão, ele era mais de 50 reais. E tipo, eu não ia usar ele todo, eu ia ter que dividir no meio, partir tudinho pra poder ficar tamanho A3, pra depois poder usar. E quando eu fosse usar, ainda ia sobrar um monte de folha, porque tipo, o bloco vem 50 folhas. Quando eu fosse dividir, ia ficar 100 folhas. Eu ia usar 100 folhas? Não ia, só ia gastar 50 reais ou mais à toa. Então eu não comprei. E o do tamanho A4 ia ficar muito pequeno, eu teria que juntar dois. Só que aí o desenho ia ficar muito ruim de desenhar em cima, porque ia ficar uma divisão, né, gente? Literalmente uma divisão, porque seriam 2 papéis. Então eu também não comprei. Mas aí depois de um tempo eu fui em outra loja, aí eu peguei e achei. Aí você diz: ah, por que você não comprou na internet? Porque na internet ia demorar pra chegar. E eu precisava fazer logo as atividades, então eu preferi comprar pessoalmente. Aí eu achei, gente, na Calunga também. Só que eu achei na Calunga do Shopping Pátio, que eu tinha ido na Calunga do Shopping Itacaruna e não achei. Aí eu fui na do Shopping Pátio e achei o papel manteiga do tamanho A3. Então tá aqui, gente. Se vocês forem comprar papel manteiga, vocês já sabem que é esse daqui, ó. A capa dele é assim, tá vendo? E aqui vem dizendo, ó, tamanho A3 e a medida dele, que é aqui, ó. 297 milímetros por 420 milímetros, tá? E ele contém, tá vendo aqui embaixo que vem dizendo, ó, contém 50 folhas. Então o dia 2 e o dia 4 também veriam 50 folhas, tá? E aqui tem dizendo, ó, papel manteiga, ideal para croquis e esboço, ou seja, para poder fazer desenhos, né, gente? Deixa eu abrir aqui pra vocês verem, ó. Aí ele passa assim, gente, aqui são as folhas. Aí foram pedidos também, gente, lapiseiras, foram do tamanho 0.9, 0.7, 0.5 e 0.3. Ah, mas por que você precisa de tantos tamanhos de lapiseiras diferentes? Porque cada lapiseira a gente vai usar pra uma coisa. Como eu falei pra vocês, a gente tava desenhando a planta baixa e tava desenhando também os cortes, não foi? Aí a professora explicou lá que pra fazer as paredes da planta baixa, também dos cortes e tal, a gente tem que usar o mais grosso, que é o 0.9. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Esse daqui que eu comprei, gente, que é 0.9, tá? Daí, pra fazer a janela, a professora disse que seria a parte de fora da janela, que seria o vidro, seria o mais fininho, no caso 0.3. E o do meio seria o mais grossinho, que seria o 0.5. Só que aí eu fui comprar, gente, e eu tava vendo que o 0.7 e o 0.5 são quase da mesma grossura, assim, sabe? Aí eu pensei, só vou comprar um, porque não vai fazer tanta diferença. E o 0.3 eu não achei por aqui. Eu só achei, lá na Calunga eu achei também, só que eu achei muito caro o 0.3. Então eu não comprei, porque estava muito caro, eu fiquei com pena de dar mais de 20 reais em um único grafite. Então eu não comprei. Mas aí, sim, aí eu comprei o 0.5 e o 0.9, como eu falei pra vocês. Só que aí, como tinha que ter pelo menos 3, um pra fazer as paredes, que é o mais grosso, um pra fazer as janelas, que é o mais fininho, e um pra fazer a parte de dentro da janela, que é o meio termo, né? Aí eu fui e comprei o 0.7, gente. E é esse daqui. Deixa eu apontar pra vocês verem a diferença da ponta. Vocês vão ver que não é tanta, não. Ó, deixa eu botar bem pertinho pra vocês verem. Tá? 0.7 e 0.5 não tem quase nenhuma diferença, principalmente na hora de escrever. Agora 0.9 já dá pra perceber uma boa diferença. Deixa eu tentar escrever aqui pra vocês verem. Aqui, gente, eu escrevi pra vocês verem, tá vendo? O 0.9 e o 0.7 e 0.5. Tá vendo que não tem quase nenhuma diferença? Ó, só esse daqui é um pouquinho mais grosso e um pouquinho mais escuro.
Mas esses dois aqui parece que não tem quase diferença. O material que foi pedido, gente, foi as minas. As minas eu não fazia a menor ideia do que era. As minas é simplesmente o grafite de colocar dentro da lapiseira. Sim, isso são as minas. Tipo, eu não sabia que o nome disso era mina, o nome disso era grafite pra mim. Aí foi pedido as minas, né? De todos os grafites, é claro, pra você poder preencher quando acabar. Foi pedida também a borracha sintética, né, gente? Tipo assim, eu também não comprei, porque eu tô usando a borracha que eu tenho e tá dando super certo. Eu tô apagando de boa. Só a borracha do grafite eu fui usar uma vez. Uma vez não, mais de uma vez. Aí, tipo, manchou a folha. Mas a borracha normal que eu tô usando, essa daqui, ó, que é de dois lados, vermelho e azul, tá super dando pra usar, super dando pra apagar e não fica manchado. E também ela é bem fininha, então dá pra apagar até as partezinhas que são mais fininhas. Então eu também não comprei a borracha sintética. E a régua, foi pedida a régua também, gente. E a que eu tô usando é essa daqui, verde, pra combinar com os esquadros, tá? E também foi pedida uma régua T. Sim, uma régua T. Se você não sabe qual é, eu vou colocar aqui a imagem pra vocês verem. Foi pedida a régua T de 1 metro ou de 1,20 m. Só que eu tava olhando, gente, pesquisando na internet, e tipo, essa régua é muito cara. E a que eu tava olhando não era nem do tamanho que ela pediu, de 1 metro, era menor. Uma régua menor. E era muito cara, imagina de 1 metro, quanto não é. Então eu também não comprei. E eu vejo o pessoal levando pra sala, mas eu não vejo quase ninguém usando essa régua. Porque, tipo, ela é muito grande. Eu acho que a gente só vai usar ela mesmo quando for fazer um projeto muito grande. Por enquanto que a gente tá fazendo só no A3, eu acho que essa régua de 30 centímetros, tipo, super dá, ó, tá vendo? Pega metade da folha, depois só é você andar um pouquinho só e completar aqui o desenho. E aqui, ó, de lado completo, dá pra fazer também, ó, tá vendo? Então eu acho que super compensa usar essa daqui de 30 centímetros, não precisa comprar a outra agora, só se for realmente fazer um projeto muito grande. E também, gente, ainda tem a régua do escalímetro, porque ele tem várias medidas e tem uma medida que é de 1 para 100 que é igual à régua normal. Então, tipo, já tenho duas réguas aqui, pra que eu vou comprar outra? Ainda mais muito caro. Se for realmente necessário, é claro, que eu vou ter que comprar depois, né? Mas por enquanto eu não comprei. E pra essa disciplina, gente, o último material que foi pedido foi a fita crepe, que está bem aqui. E a gente usa ela, gente, nada mais, nada menos do que para colar o papel na mesa, tá? Porque quando a gente vai desenhar, a gente pode tirar o desenho do lugar. Tanto quando a gente for colocar a mão em cima, a nossa mão pode escorregar e o papel pode andar. Pode vir um vento também levar a folha, já que ela é bem fininha. Então pode ocorrer vários casos, né? De a folha sair do lugar, da folha se mexer, e quando a gente for desenhar de novo, a linha acabar ficando torta, acabar ficando fora do lugar. Então a gente usa o papel, a fita crepe, né? Pra poder colar o papel em cima da mesa, tá? E também, gente, tem alguns casos que a gente desenha com a mesa em pé. Sim, a nossa mesa do lado da faculdade, ela é daquelas que dá pra ajustar e dá pra colocar ela em pé assim, e dá pra deixar ela assim na horizontal também. Então, né, pra poder segurar o papel e o papel não cair, a gente usa a fita crepe, tá? A expressão volumétrica e espacial foram pedidos os materiais. Massinhas de modelar, porque eu não sei se eu falei pra vocês, mas a gente utiliza massinha de modelar, porque a professora passa todo o assunto, né? E depois manda a gente fazer, de acordo com o assunto que ela passou, ela manda a gente fazer uma atividade. E depois que a gente faz, e quando ela manda a gente fazer a gente faz a atividade na massinha. Aí ela mandou comprar massinha de modelar, acrylex, pra gente poder modelar, né, os nossos prédios de acordo com as especificações que ela passou na aula. Só que aí, gente, eu também não comprei massinha não. No começo eu tava usando o do pessoal lá que tava me emprestando, porque eles compraram um potão desse tamanho, então dava pra dividir. Só que aí depois eu não tinha comprado ainda e minha irmã tinha ganhado essa massinha daqui, gente, em um aniversário que ela foi. Aí ela não ia usar pra nada, eu peguei e pedi pra levar só, tipo, por enquanto eu não comprava a minha. Mas só que ela tá super servindo, gente, ó. Tá vendo? Ela super serve pra fazer as modelagens. Só que, tipo, a única coisa ruim é porque ela é muito pequenininha. Várias cores e cada cor vem bem pouquinha, ó. Aí eu tenho que fazer, tipo, com todas as cores, praticamente. Eu acho que a cor que eu não usei ainda foi o roxo. Mas na última atividade que eu fiz, eu utilizei todas as massinhas, cada parte da construção, cada parte do edifício, né, que eu fiz, do prédio.
eu usei uma cor de massinha. Porque eu também não queria misturar as massinhas, né? Senão vai ficar uma cor feia. Mas aí cada parte eu usei uma massinha diferente e deu super pra fazer, então também não comprei massinha, tá? Pra essa disciplina também foi o pá de esquadros, que eu já mostrei a vocês, que é o mesmo da outra disciplina. O dinário, gente, pra gente poder fazer os cortes, né, na nossa massinha, pra gente poder dar o modelo na massinha. Só que eu também não comprei fio de nalho. Eu tenho esse pedaço daqui, ó, gente, que super dá pra utilizar pra cortar as massinhas. E eu tô utilizando ele, gente, papel A4. O papel A4 eu também não comprei, porque aqui em casa tem. Ó, tá vendo? Eu já tenho aqui em casa. Esse daqui tava dentro do meu caderno, por isso que tá dobrado. Mas aqui em casa já tem papel A4, inclusive eu usava no curso que eu fazia, não sei se vocês lembram. E então eu também não comprei, tá? E pra essa disciplina foi pedida somente a lapiseira 0.9, ou um estilete ou uma faquinha. Então eu tenho esse estilete daqui, ó, que minha mãe comprou e me deu. Na quarta-feira, que é comunicação e produção textual, não foi pedido nenhum material. Até porque é uma disciplina mais teórica, a gente vai fazer no computador, né? E a da quinta-feira, que também é mais teórica, que é Sociedade, Cultura e Contemporaneidade, também não foi pedido nenhum material, porque vai ser mais no computador. A gente vai escrever textos e tal. E a última disciplina, gente, que é da sexta-feira, que é Elementos da Geometria Gráfica, gente, foram pedidos também alguns materiais, que foram as lapiseiras 0.9, 0.7 e 0.5, ou seja, as três que eu tenho. Não foi pedida 0.3. A 0.3 foi pedida somente na primeira disciplina, que justamente era para desenhar as janelas, para ficar bem fininho o traço. Aí foi pedido também as minas, né, como eu já tinha falado, que é o grafitezinho daquele dentro da lapiseira. Foram pedidas as minas. Foi pedido também a borracha sintética. Foi pedido o escalímetro. Foi pedida a régua. E foi pedido também o pá de esquadros, tá? Também, gente, ou folha A3 ou folha A4. Mas aí, no caso, como eu já tenho A4, aqui em casa eu tô usando a A4. Mas foi pedida ou uma ou outra. Compasso, gente, que é esse daqui, ó. Eu tô super gostando dele, ele é bem fácil de usar. E a última coisa que foi pedida, gente, foi o transferidor. O transferidor é isso daqui, ó. Que eu também tô usando verde pra combinar, não é? Pra combinar. Foi pedido ou de 180 ou de 360. O de 180, gente, é aquele que só vem a metade, tá? Só vem essa parte daqui, não vem essa parte de baixo. E o de 360, que é esse daqui, que é o completo, tá? Eles foram, né, gente, os materiais foram pedidos de acordo com cada disciplina. Então, se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que no próximo vídeo eu respondo. Se for passado mais algum material também eu trago aqui pra vocês. Se vocês quiserem saber o que a gente tanto vem fazendo com esses materiais, quais são as atividades que a gente tem feito, né, eu posso trazer aqui pra vocês também. Então, se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal. Fica com Deus. Beijos e até o próximo vídeo.